Evangelho, terça-feira da 8ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 8ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria retomamos o nosso itinerário do tempo comum, do tempo da perseverança no Senhor. E durante na retomada desse percurso do tempo comum, logo após o encerramento do tempo pascal, a grande solenidade de Pentecostes e a memória da Santa Mãe de Deus e Mãe da Igreja, hoje a Santa Liturgia nos entrega as palavras de São Pedro dirigidas a Jesus. Palavras que nós conhecemos, que Marcos retrata no seu Evangelho, que vão receber da parte do Senhor uma resposta de grande importância. Como assim, Padre Fábio? Aquela que poderia parecer por um instante uma preocupação de Pedro razoável para o seu momento de vida, custa para todos nós uma promessa e uma declaração, uma certeza de Deus. O Senhor não responde somente a Pedro, mas ele declara em favor de todos aqueles que também, como Pedro, deixaram tudo para seguir o Senhor. Vocês repararam a grandeza dessa resposta? O Senhor poderia dizer a Pedro simplesmente: Pedro, você que deixou tudo, ou vocês que deixaram tudo, vão receber. Entretanto, a resposta de Jesus se dirige com um pronunciamento solene a todos aqueles que seguirão o exemplo dos apóstolos. Em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, terras, propriedades por causa minha e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais nesta vida, ou seja, desde agora. E no tempo futuro, obviamente receberá com perseguições, e no tempo futuro a vida eterna. O que receberemos nessa vida será marcado por aquilo que é próprio dessa vida. Nessa vida encontramos a hostilidade ao que vem de Deus e ao que a Ele pertence. E, obviamente, ao escolhermos, receberemos em dobro o que deixamos, porque o Senhor vem em nosso socorro, mas nós combateremos em nome dEle. O que significa que nessa vida encontraremos os mesmos sofrimentos e a mesma perseguição, as mesmas dores pelas quais passou nosso Senhor e passaremos com Ele. E tudo aquilo que deixamos nos será entregue por Deus, porque já nesta vida temos e vivemos a vida que vem do Senhor, pois Ele nos motiva essa resposta, nos motiva a entrega e nos sustentará nessa entrega. Então, se o Senhor moveu, incitou, sustentou o nosso agir na liberdade, em escolher segui-lo, Ele também irá dispor em nosso favor todas as graças do céu necessárias para a nossa perseverança. O Senhor, que
move, o Senhor que impele, também é o Senhor que sustenta e assegura a graça. Se muitas vezes o nosso medo está na realidade que está por vir, ou seja, naquele amanhã que está imediatamente após esse hoje, não falamos de um futuro distante, mas de um futuro muito próximo, porque a maioria das inseguranças e dos sofrimentos que nos atingem gravemente não são aqueles em preocupação, em agitação interior, né? Que nos atingem nesse sentido, que nos deixam sem dormir, não são aquelas preocupações daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, aquelas preocupações daqui a 5 anos, aquelas preocupações para o final do ano, mas são aquelas preocupações que nos alcançam ao pensarmos no amanhã, ao pensarmos no fim do mês. Então, sobre essas realidades o Senhor declara, e aqui é muito significativo porque o Senhor, em sua resposta, não gradua as preocupações, como eu estou tentando descrever, né? Ele fala de preocupações, ele fala da realidade futura como um todo. Então, e fala com a certeza de que receberemos. Se a nossa preocupação quase sempre é sobre a escassez, ou seja, o não ter, o Senhor nos assegura que não há de faltar. Então, eis aqui uma resposta de esperança fortíssima para cada um de nós. O Senhor há de prover. O Senhor estará por nós, mas não nos tirará das dores desse tempo, o que significa que encontraremos e faremos a expressão da nossa gratidão, ou seja, encontraremos os méritos da nossa perseverança e faremos a expressão da nossa gratidão, do nosso muito obrigado, sob as perseguições. Ou seja, ele nos disse de maneira muito clara, receberemos 100 vezes mais nessa vida, com perseguições, o que significa dizer que a realidade desse tempo, ela permanece a mesma e nós vamos entrar nessa realidade e vamos agradecer ao Senhor, vamos dizer, bendito seja o seu santo nome, porque o Senhor prometeu, os dons serão entregues e serão entregues com perseguição. Então significa que nós vamos agradecer ao Senhor em meio às perseguições. Significa que nós vamos perseverar no Senhor em meio às perseguições. Porque os dons nos são entregues em favor da perseverança, em meio às dores. E por que essas dores estão ali, ou por que essas dores não são retiradas? Porque nelas você e eu recolheremos ainda os méritos dessa perseverança, os méritos dessa gratidão. Porque na nossa liberdade estamos permanecendo por escolher o Senhor e o que vem dele. Uma vez que a hostilidade a Deus e ao que pertence a Ele é sobretudo para levar-nos a desistirmos de perseverar e de sermos gratos a Ele. Porque, afinal, aqueles que perseguem o Senhor são aqueles que já estão condenados eternamente. Não tem mais nada a perder. E muitos, infelizmente, acabam se unindo à horda desses condenados infernais e se levantando junto com eles nesse tempo para ofender, demonstrar indiferença e profanar aquilo que vem de Deus. Tudo isso acontece tentando dissuadir os filhos do Senhor a não demonstrarem mais gratidão em relação aos dons que recebem e a desistirem de perseverar. Então, toda vez que perseveramos e que agradecemos ao Senhor sob as perseguições, nós podemos também oferecer um ato de reparação por todos aqueles irmãos e irmãs que ainda não estão condenados eternamente, como os inimigos infernais já estão, e que se deixam arrastar por eles nessa direção, a fim de que se arrependam, a fim de que reconheçam
o caminho de morte que estão fazendo e possam suplicar a misericórdia do Senhor. Então, em meio às perseguições, não apenas recolhemos méritos sobre a nossa liberdade em relação ao testemunho do nosso amor a Cristo, mas podemos também recolher em favor de nossos irmãos graças e tesouros espirituais para que eles não pereçam na morte eterna, vivendo em falta de amizade com Deus. Agora me escapou a palavra. Inimizade. Vivendo em inimizade com o Senhor. Então, como o texto de hoje tem um significado forte para esse nosso início do tempo comum, porque é o tempo da perseverança, né? Normalmente falamos o tempo da esperança, mas e obviamente, tempo também da perseverança. A frase de São Pedro surge em um momento muito relevante, quando Jesus tinha apenas falado sobre as riquezas e tinha dito, diante da pergunta, e quem então pode salvar-se? E Jesus disse, fitando-os nos olhos, é forte a expressão de Marcos, ou seja, Jesus penetrando as almas com o olhar responde, aos homens é impossível salvar-se, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Então, nenhum ato que realizarmos nessa vida será capaz de, por si só e a partir de nós mesmos, estabelecer uma reparação pelos nossos pecados. Até mesmo o mais simples dos atos bons cumpridos por nós, até o mais simples desejo de bondade pensado em nosso coração, o desejo de bem amadurecido em nosso coração, já é obra do Senhor, não vem por nós mesmos, ou seja, como uma realidade exclusiva e independente nossa. Por isso a ideia da participação nos méritos, porque o mais simples pensamento de bondade, o mais simples desejo de bondade, o mais simples ato de bondade, até na suportação das perseguições, é um modo de honrar ao Senhor, de demonstrar a Ele gratidão. É um modo de testemunhar não apenas a sua gratidão ao Senhor, mas testemunhar a sua dependência dEle. O quanto eu dependo do Senhor e nele espero. Só isso por si já seria um grande ato de reparação. Declarar isso aos céus e declarar isso outra vez no próprio coração, em reparação por aqueles que não reconhecem e não se deixam guiar por Deus. Porque todos aqueles que também acabam se metendo com o inimigo infernal e buscando as coisas que lhes são próprias, foram inspirados por Deus, foi suscitado no coração deles ações que são próprias de Deus, ou seja, bons pensamentos, boas intenções. O Senhor moveu em favor deles a misericórdia, demonstrou em favor deles o seu amor, mas eles não o quiseram. Então, o desprezo diante de tudo isso espera por uma reparação. E quando você reconhece essas coisas que recebe da parte do Senhor e diz, Senhor, obrigado, e eu te agradeço por todas as vezes em que em sua infinita bondade me ofereceu dos seus bens e dos seus dons em favor da minha salvação, em favor de todos os homens. E te peço perdão por todos aqueles que com indiferença e desprezo ignoraram os seus dons ou mesmo demonstraram repúdio a Ele. Por eles eu lhe peço perdão e misericórdia. Ao fazer isso, algo tão simples e tão possível ao teu coração e ao meu, nós estamos recolhendo méritos ainda maiores, não só em favor da nossa alma, como eu dizia, reconhecendo o que é de Deus e sendo grato a Ele, mas também reparando aquele mal cometido por nossos irmãos e transformando assim o bem que você recebeu
do Senhor em mais bem, né? Então, o Senhor me deu uma porção de bem X. Eu estou fazendo isso render 2x. Eu estou frutificando. Então ali tem um mérito a ser recolhido, um mérito de graça a ser recolhido. Entendem por que a perseguição nos dá a ocasião de recolher esses méritos? Ali tem um mérito de graça recolhido, em favor da sua alma e também em favor do seu irmão. O Senhor lhe deu 2x, lhe deu x em graças, e isso está começando a significar o dobro. Aquela bondade está se tornando 2 vezes maior, está se tornando 3 vezes maior, está se tornando infinitamente maior. Com a participação da sua liberdade, o Senhor está multiplicando a graça derramada sobre ti. E está multiplicando em favor dos teus irmãos, em favor das almas mais necessitadas. Olha que grande tesouro o Senhor nos apresenta nesse momento. Pedro, que tinha o desejo de salvar-se, ou seja, o desejo de ser salvo, que esperava a salvação prometida à casa de Israel, então apresenta essa pergunta ao Senhor. Nós fizemos o esforço de deixar tudo, quase como quem cobra um direito a Jesus, ao mesmo tempo que apresenta a sua preocupação. Eu quero o céu. Eu quero estar na companhia de Abraão. Eu quero estar no céu com Deus onipotente. E estou empenhando tudo de mim. Deixei tudo, entreguei tudo. Pedro fala. Como se naquele momento o céu pudesse ser a conquista quase como de um negócio, né? Um business. E o Senhor ajuda a Pedro a compreender de maneira mais clara, porque isso já tinha sido declarado, não é inédito, no Antigo Testamento, de compreender de maneira mais clara a obra da misericórdia do Senhor. Que o Senhor é misericordioso por nós e a sua misericórdia nos une, nós nos uniremos ao Senhor por meio da misericórdia, pelos vínculos da misericórdia. Olha só que grande tesouro. Pelos vínculos da misericórdia nos uniremos a Ele. E os vínculos da misericórdia se dão dessa forma, por esse caminho, por essa estrada. Grande é a bondade do Senhor por nós, grande é o seu amor por nós, a ponto de Santa Catarina de Sena escrever essas palavras, falando a respeito da profundidade do amor de Deus. Ó Deus eterno, ó luz e pórtico de todas as luzes, ó fogo acima de todo fogo, único fogo que queima sem se consumir, fogo que consome na alma todo pecado e todo o amor próprio, fogo que não consome a alma, mas a nutre com um amor insaciável, visto que saciando-a não a sacias, pois quanto mais a completa, mais a eleva. Ela deseja-vos sempre, e quanto mais vos deseja, mais vos possui, mais vos procura, mais vos encontra, mais vos experimenta, ó fogo soberano e eterno, ó abismo sem fim de caridade profunda. Ó bem supremo e eterno, quem vos trouxe, Deus infinito, para me esclarecer com a luz da vossa verdade, a mim, pequenina criatura, e a dar-me o entendimento da grandeza de tão eterno amor. Nenhum outro, senão vós mesmo, Senhor. Ó fogo de amor, ó chama vigorante. Sempre o amor, só o amor vos atrai, e atrai ainda a criar a vossa imagem e semelhança, as vossas criaturas racionais, e a ter misericórdia com cada uma delas, enchendo-as de infinitas graças e de dons sem medidas, para que suas almas se consumem nas chamas do teu amor.
Ó bondade acima de toda bondade, só vós sois soberanamente bom. E, no entanto, destes o Verbo, o vosso Filho único, para que vivesse conosco, em contato com o nosso ser de corrupção e trevas. Qual foi a causa de tão grande dom? Ah, o amor. O amor porque nos amastes antes de existirmos. O amor infinito que lhe é próprio. O amor que sois vós, ó magnificência eterna, ó magnificente bondade. Abaixaste-vos, fizeste-vos pequenino para engrandecer o homem. Para qualquer lado que eu me vire, para onde eu volte o meu olhar, não encontro senão a profundeza do seu amor e o fogo da vossa caridade. Ó meu Senhor, tudo me leva a vós, e vós sois o fogo e o ímpeto ardente do vigor de minha alma. Com essas palavras de Santa Catarina de Sena, nós podemos recolher um pouco mais daquilo que o Senhor declara a Pedro no dia de hoje. Por todo aquele que escolheu deixar por mim qualquer coisa, eu oferecerei por ele a minha inteira bondade e o meu inteiro amor, que o irá sustentar nesse tempo em que, em meio às perseguições, ele frutificará, e essa bondade e esse amor se multiplicará no coração daqueles a quem eu entregar. E na vida eterna nós celebraremos a alegria desses frutos, e ali não haverá mais choro nem lágrimas que nos impeçam de dividir para sempre tudo o que recebemos e tudo o que comungamos no amor e na bondade que foi entregue e já por nós é celebrada. Que o Senhor nos conduza nessa comunhão e renove o nosso vigor e a nossa esperança. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Catarina de Sena, pela intercessão de São José e São Miguel Arcanjo e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.